Bom, Gabriel, então, retomando aquela pergunta, a pergunta é sobre a questão da relação dos cineastas e produtores, principalmente produtores independentes da Boca, né, os anos Embrafilme, com a empresa brasileira de filmes, né? Como que você vê essa relação? Se é uma relação de total independência, ou se você vê algum tipo de dependência nesse esquema, né, de produção. Aí agora eu falei baixo, mas aí agora você fala. Você quer que eu repita a pergunta? Não preciso. Bom, eu acho que a primeira coisa nem todos os filmes da Boca foram feitos sem qualquer apoio da Embrafilme. Alguns filmes conseguiram apoios e tinha diretores da Boca que conseguiam apoio frequente, tipo o Walter Hugo Cury, em produções, por exemplo, do Galante, que conseguiam dinheiro da Embrafilme. Então você tem ali um apoio direto. E claro, eles também têm... A Boca só existe dentro de um contexto em que existiam políticas públicas que permitiam que existisse o maior número de exibições de filme brasileiro. Tinha a lei de cota de tela, você tinha a lei do curta, são leis que possibilitaram que o cinema brasileiro ocupasse o mercado. Só que não são necessariamente vinculações com a Embrafilme, né? Essas regulações são do Concine. Muito se fala sobre essa questão da Boca do Lixo ter uma rivalidade com a produção da Embrafilme, né? A Boca sempre reclamou de não ter as condições de produção permitidas pela Embrafilme ou por um sistema que desse dinheiro para os filmes diretamente, um incentivo fiscal ou um investimento direto, né? Isso era uma reclamação geral porque a Boca produziu muitos filmes, mas tem uma série de filmes e de diretores que sempre contavam com o apoio direto da Embrafilme, por exemplo, Walter Hugo Cury. Mesmo nos filmes mais baratos dele, com produção do Galante, a Embrafilme sempre estava junto. E tem outros filmes, produções assim específicas, né, que conseguiam apoio, por exemplo, as adaptações de romances do século XIX, como Lucila, do Alfred Sternheim, ou Iracema, do Coimbra, e outros filmes históricos. Esses filmes geralmente conseguiam um certo apoio da Embrafilme. A Boca também ela só existiu dentro de um contexto em que as políticas culturais permitiam que filmes brasileiros ocupassem realmente o mercado, especialmente com a cota de tela, né? com a lei que permitia que por mais de 100 dias por ano uma sala de cinema exibisse um filme brasileiro. E a Boca do Lixo, como fazia filmes populares e filmes de apelo ao grande público, conseguia ocupar esse mercado muito mais do que outros tipos de cinema. Mas isso é muito mais atrelado, claro, ao Concine do que a própria Embrafilme, né? O Concine que regulava isso, né? E outras leis também que permitiam esse tipo de convívio. Essa relação com essas políticas culturais da Boca do Lixo tem mais a ver com o Concine do que com a própria Embrafilme, porque era o Concine que regulava e regulamentava o sistema exibidor, que permitia que o cinema da Boca ocupasse esse mercado. E não só a cota de tela, como também a lei do curta e outros tipos de leis que permitiam que houvesse uma flexibilização das salas de cinema em relação ao cinema brasileiro, por mais que houvesse, e sempre houve, até hoje existe, uma pressão muito grande da MPAA, que é o braço americano aqui no Brasil, da indústria de Hollywood, para diminuir o espaço das cinematografias nacional, né? Inclusive, quando houve o desmonte das políticas públicas culturais do governo Collor em 1990, muito se fala do fim da Embrafilme e de como isso foi prejudicial para o cinema brasileiro. A Boca do Lixo já estava meio mal das pernas, né? Já estava no cinema de sexo explícito. Mas muito do que eles relatam não é que o fim da Embrafilme para eles não foi um problema, porque eles não eram beneficiados em geral diretamente pela Embrafilme, mas o fim do Concine e dessas regulamentações e dessas fiscalizações foi o que quebrou a perna para eles, porque eles já não tinham mais nenhuma garantia do mercado. Tem graus e graus de independência, né? Todo cinema brasileiro, de certa forma, é um cinema independente, porque você não tem necessariamente uma continuidade de trabalho, né?
Você pode conseguir fazer um filme e o filme ir bem e você não conseguir mais fazer nada, ou o filme ir mal e aí enterrar a sua carreira. E de certa forma, nosso cinema, desde os anos 70, ele é alicerçado dentro de uma base de política cultural, de incentivo do Estado. Então existe uma dependência direta hoje, desde os anos 70, dos anos 60, do Estado. E A Boca do Lixo, aí sim, por excelência, é um cinema independente, é um cinema feito às margens do oficial, né? São filmes feitos com pessoas que, os produtores, né? A figura do produtor realmente é muito importante na Boca, porque o trabalho do produtor era conseguir o dinheiro. E não conseguir o dinheiro porque ele capta em algum lugar, alguma empresa, o Estado, não tem edital, né? O cara ia atrás de pequenos investidores, de exibidores, às vezes colocava dinheiro do próprio bolso, né? Então tem uma crudeza do negócio que é a própria independência. E eu acho que o principal fator aí do que seria uma independência da Boca do Lixo é o cara só continua fazendo filme se o filme dele anterior tiver feito dinheiro. Porque se ele não fez dinheiro, ele não vai ter dinheiro para fazer o próximo filme. Então tem sempre esse ciclo, né? E aí a figura do produtor é muito importante, de fato. Você não tem, é difícil você imaginar o cinema da Boca sem figuras como o Galante, os Massaini, o Cassiano Esteves, o Cervantes e várias outras figuras da Boca, que eram as pessoas que conseguiam dinheiro e investiam em certos filmes que eram propensos a ganhar nas bilheterias depois, né? Eu acho que tem outra coisa também ali que a gente sempre fala de ser os moldes, né, do que foi o mais próximo do que a gente teve no cinema industrial, né? Porque ele era todo concentrado. Mas as nossas produções, elas estão muito distantes do que seria uma ideia de Hollywood, né? Produção da Boca. Apesar de estar aglomerado ali, eu acho que ela está muito mais próxima do que seria a Poverty Row nos Estados Unidos. Dentro de modelos, por exemplo, Roger Corman, que são produtores essencialmente independentes, dentro de um sistema ali que seria Hollywood, no caso deles, e aqui seria o nosso sistema Embrafilme, né? E que conseguem fazer as margens, conseguem fazer os filmes e que conseguem se manter com o próprio investimento. Então um filme paga outro filme, que paga outro filme, que paga outro filme, né? E lógico, isso aí só é sustentável dentro de um contexto que é permitido, né? Que é aquilo que a gente falou do Concine, e também uma série de outros fatores, como o cinema popular existir de fato, as pessoas conseguirem pagar, né, ingresso, o público de classes mais baixas pagarem ingresso, que hoje é inviável, né? De novo, eu acho que ainda existem vários graus de independência no cinema brasileiro contemporâneo. Talvez o único que eu não considere um cinema independente é esse cinema vinculado à Globo Filmes, que é um cinema que tem toda uma estrutura por trás e tem todo o dinheiro do mundo para fazer os filmes, e que não... E aí, eu acho que é o único tipo de cinema de produtor que a gente ainda tem forte, que são mais projetos de produtores e de produtoras do que de diretores propriamente. E todo o resto é meio cinema independente, né? Essa ideia de cinema, um pouco de cinema de autor, né? De cinema de diretor, né? Por assim dizer. Talvez não usar o termo autor, mas talvez o cinema de diretor, né? E dentro desse contexto, que é tudo cinema incentivado, de fato, né? Tudo cinema feito com verba pública, ou seja, depende do Estado. Sem o Estado, dificilmente vai fazer esses filmes vão existir. E aí tem dois tipos, para mim, mais fortes de cinema independente hoje em dia. Você tem desde um cinema independente que é voltado para festival, e aí talvez o principal centro de agrupamento disso seja o Festival de Tiradentes, em Minas, que tem essa verve de trazer novas produções, muitas das quais são feitas sem dinheiro público, filmes feitos na brodagem, com pouco dinheiro, uma série de falhas técnicas, né, de problema, sem esse valor de produção que é tão esperado e esmerado no cinema, e que consegue fazer, nas dificuldades, fazer filmes com
um apelo de linguagem muito maior, um apelo estético muito mais do que propriamente narrativo, né? E tem um outro cinema bem independente, que é um cinema de comunidade quase, que é o que foi intitulado de cinema de bordas, que é essas pessoas que fazem filmes quase caseiros, ou que, se não chegam a ser caseiras, com muito pouco dinheiro, feito dentro de casa, voltado para um público mais popular, ou para gêneros narrativos, ou com uma pretensão narrativa maior, e que hoje em dia é muito escoada dentro do meio fantástico, né, dos festivais de cinema fantástico, ou dentro de um nicho muito cativo que o cinema fantástico mantém no cinema brasileiro hoje em dia, né. Eu acho que o cinema brasileiro independente mesmo hoje, acho que é um pouco por aí. Tá. E o seu curta Uma Rua Tão Triunfo? Fala um pouquinho dele, como que você vê ele em relação à independência, e se esse curta te contribuiu de alguma forma para você enxergar melhor a independência cinematográfica. O Aquela Rua Tão Triunfo é meu terceiro curta. Eu finalizei ele em 2016. Sobre a Boca do Lixo, né? E sobre aquele imaginário da Boca do Lixo para os dias de hoje, né? O que aconteceu com aquela rua, né? É um filme que é independente, mas é um filme independente com dinheiro público. Ele foi feito com edital da prefeitura, R$100 mil, que é uma grana grande, né? Apesar de ser, quando você vai pagar todo mundo, fica ali, né, no limite, mas é uma grana. E pra mim tinha essa minha pesquisa da Boca do Lixo é bem antiga e me fez conhecer muitos personagens, e eu tinha uma vontade de trazer esses personagens pro cinema, pra ficção, e trabalhar um pouco desse imaginário hoje que aconteceu com a Boca do Lixo, trazer um pouco dessa memória, resgatar essa memória, ou uma ideia de você revisitar uma memória de uma maneira mais afetiva, porque a Boca sempre apanhou muito, né, do meio crítico, do meio acadêmico, né. A Boca ainda não encontrou direito o lugar dela dentro da historiografia do cinema brasileiro, né. E sempre se bateu em uma série de coisas, inclusive em ela ser tosca porque não tinha dinheiro, né. E eu acho que é um pouco deixado de lado esse aspecto humano da Boca, essa coisa fraternal da Boca do Lixo, que me interessava muito. E uma das coisas que foi bacana nesse processo de pesquisa foi entrar em contato mais profundamente com alguns personagens da Boca do Lixo, em especial Walter Portela, que era ator, começou na Boca como ator, fez muito filme com Mojica, filme com Candeias, sempre como coadjuvante. Ele fez poucos filmes como protagonista. Um dos poucos que ele fez foi um do Mojica que chama Degajão Mata para Vingar, que é um faroeste. E depois ele foi pro teatro, foi pro CPT e meio que deixou o cinema. E ele foi um cara que ele é protagonista do Triunfo, né, do meu filme. E foi muito rico conversar com ele muito, assim, sobre o processo, como que era a Boca, como que ele via. E dessa forma eu acho que é interessante trazer de novo essas histórias. O meu filme foi um pouco nessa linha, de tentar trazer. Então tem umas cenas, inclusive, deles conversando, dos personagens da Boca conversando, Clery Cunha, Alfredo Sternheim, o Gaúcho, a Nicole Puzzi, o Calaço, que são figuras que frequentaram a Boca em diversos momentos ali, e que juntos experimentaram, acho que as principais, dos anos 60 até os anos 80, a Boca do Lixo ali. Pegaram todas as fases, desde o começo, do cinema marginal até o cinema de sexo explícito. E lógico, isso de certa forma ajuda você a enxergar possibilidades para o cinema brasileiro. E lógico, possibilidades de um cinema independente brasileiro, né? Porque são cinemas feitos dentro de um contexto que tem que ser independente. O cara tem que fazer com o que tem, com o que dá e com o que é possível, né? Eu acho que essa é a principal dificuldade, talvez o principal ganho, né? Diferença do cinema independente. É você fazer com o que você tem e você ser criativo com as possibilidades de você fazer com o que tem. Então, o cinema, acho que o Mojica, que atravessou não só da Boca, mas todo o panorama,
é um cara incrível em termos de criatividade, de como ele conseguia fazer filme com nada de dinheiro e ser super criativo e ter umas imagens super ousadas. Aqueles filmes que ele fez nos anos 60, aqueles efeitos que ele fazia com pão, com açúcar, essas coisas assim, é impressionante. Isso aí é isso, você faz cinema na raça, né? Independência pura o negócio.